Tem dias em que você tenta ser forte, mas por dentro está desmoronando. Você guarda tudo, engole o choro, sorri para as pessoas, mas quando fica sozinho, o coração pesa e a vontade é só de chorar. Problemas na família, preocupações financeiras, dores que ninguém entende, orações que parecem não ter resposta. E talvez hoje você tenha chegado até aqui exatamente assim, cansado, ferido, precisando de consolo. Mas existe um lugar onde você não precisa fingir ser forte. No colo de Nossa Senhora Aparecida. Bem-vindo ao canal Templo de Oração. Que alegria imensa ter você aqui. Se você já faz parte da nossa família de luz, seja bem-vindo de volta ao seu lar. E se é a sua primeira vez, saiba que você não chegou por acaso. Deus te trouxe até aqui. Se junte a nós, faça parte dessa família radiante que cresce na fé e no amor de Deus. Você é esperado, você é amado. Hoje você não precisa ter palavras bonitas, não precisa saber o que dizer. Só precisa abrir o seu coração e chorar diante dela, porque uma mãe entende até o silêncio e intercede até quando você não consegue orar. Antes de começarmos, eu quero te convidar para uma corrente espiritual de consolo e milagres. Envie este vídeo agora para 2 pessoas próximas. Alguém que também está sofrendo em silêncio e precisa desse momento com Deus. Porque quando a oração alcança mais corações, o céu começa a agir de forma poderosa. E se você ainda não faz parte desta família de oração, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Porque todos os dias nós nos reunimos aqui para buscar paz, consolo e milagres. Agora, não segure mais e chore diante de Nossa Senhora Aparecida e reze comigo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Rainha de todas as almas que hoje chegam diante de vós com o coração ferido e os olhos carregados de lágrimas que não encontraram ainda o lugar certo para cair, eu venho até vós, não com palavras ensaiadas, não com discursos elaborados, não com fé perfeita nem coração imaculado. Eu venho como sou, partido, esgotado, com o peso acumulado de dias que não foram gentis e de noites que não trouxeram descanso verdadeiro. Venho porque não há mais para onde ir. Não encontro no mundo nenhum colo suficientemente acolhedor para conter tudo aquilo que carrego dentro de mim e dentro do coração daqueles por quem intercedo. E foi exatamente por isso que meus passos me trouxeram até vós. Porque quando tudo falha, quando tudo cede, quando tudo desmorona ao redor, existe um lugar onde os filhos sempre podem chegar, sem precisar de credencial, sem precisar de roupa bonita, sem precisar de lágrima seca. Esse lugar é o vosso colo, mãe. É a sombra do vosso manto azul, que aquece, que cobre, que envolve, com uma ternura que nenhuma palavra humana consegue descrever por completo. Eu sei que vós me conheceis, Mãe Aparecida. Sei que antes mesmo de eu abrir a boca, antes mesmo de eu formular qualquer pedido, antes mesmo de eu encontrar as palavras certas para nomear aquilo que dilacera a minha alma, vós já sabieis de tudo. Assim como soubestes em Caná que o vinho havia acabado, sem que ninguém viesse pedir, sem que os noivos tivessem coragem de expor a própria necessidade, vós notastes, vós agistes. E assim agora, diante desta situação que me traz aqui prostrado, vós notais cada falta, cada ausência, cada vazio que existe na vida dos que coloco sob o vosso manto. Essa certeza, somente essa certeza, já alivia um peso enorme do meu peito, porque percebo que não preciso explicar tudo, não preciso ser eloquente, não preciso me certificar de que encontrei as palavras exatas. Vós já entendestes antes mesmo do silêncio se instalar. Hoje eu não venho apenas por mim, Nossa Senhora. Venho carregando nos braços espirituais todos aqueles que não possuem mais forças para vir por conta própria. Venho pelos que estão deitados em leitos de sofrimento e não conseguem se ajoelhar. Venho pelos que perderam a fé e não sabem mais como dirigir uma palavra ao céu.
Venho pelos que estão chorando em silêncio nos seus quartos, com a porta fechada, com o travesseiro no rosto para que ninguém ao redor escute o tamanho da dor que os consome. Venho pelas mães que velam pelos filhos que partiram pelo caminho errado. Venho pelos filhos que sofrem longe do colo materno, que cresceram sem saber o que é ser verdadeiramente amparado. Venho pelos que estão à beira da desistência. Pelos que já desistiram, mas que, lá no fundo, guardam ainda uma centelha quase apagada. E essa centelha eu ofereço a vós, para que vós a reavivais com o sopro da vossa graça. Mãe Aparecida, vós que fostes encontrada nas profundezas escuras de um rio, partida em pedaços, e mesmo assim irradiáveis uma claridade que fez homens simples se ajoelharem diante de vós com lágrimas nos olhos, eu te peço que desceis agora ao fundo escuro da vida daqueles pelos quais intercedo, aos que se sentem irreparavelmente destruídos, aos que acreditam que os cacos da sua existência já não podem ser reunidos, que o que se quebrou desta vez não tem mais conserto. Vós sois a prova eterna de que Deus restaura o que parece irrecuperável. Vós sois o testemunho vivo de que a beleza pode ser encontrada onde o mundo decretou abandono. Que ninguém que vier até vós partilhando uma alma fragmentada acredite que está além do alcance da vossa intercessão. Não existe estilhaço pequeno demais para as vossas mãos. Não existe ferida antiga demais para o vosso olhar de misericórdia. Voltem os vossos olhos compassivos para cada alma que hoje necessita de um milagre, Mãe. Não apenas os milagres grandiosos que transformam circunstâncias da noite para o dia, mas os milagres silenciosos que ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. O milagre da paz que desce sobre um coração que só conhecia tempestade. O milagre da esperança que germina no solo árido de quem acreditou que nunca mais floresceria. O milagre da certeza suave que chega como brisa inesperada e sussurra ao filho: eu estou aqui, eu nunca me afastei, eu nunca vou te soltar. Esse é o primeiro milagre que peço, antes de qualquer resolução visível, antes de qualquer mudança externa. Peço o milagre interior, que vós tocais os corações endurecidos pela dor e os amacieis com aquela ternura específica que somente quem é mãe sabe oferecer. Aparecida, Senhora das águas profundas, vós que conheceis os abismos porque de lá viestes, descei agora ao abismo da alma daqueles que coloco diante de vós. Não permitais que o peso os afunde de vez. Não deixeis que a exaustão seja a última experiência que carregam. Sede a rede que os sustenta quando as próprias pernas já não aguentam. Sede a mão que aparece no escuro, firme, calorosa, real. A mão que não solta mesmo quando o filho já não tem mais força para segurar. Sede, como sempre fostes ao longo de toda a história deste povo, a mãe que aparece exatamente quando tudo indica que não há mais nada a aguardar. Eu confio em vós, Nossa Senhora Aparecida, não com a confiança fácil de quem nunca experimentou o gosto amargo da desilusão, mas com a confiança que foi construída dentro da dor, que atravessou noites compridas sem resposta, que aprendeu, muitas vezes com os joelhos marcados pelo chão, que vós jamais abandonais um filho que clama, mesmo quando vosso silêncio parece ensurdecedor, com a confiança daquele que já viu, na própria vida ou na testemunha de alguém amado, que as vossas graças chegam sempre no tempo certo, de uma forma que a mente humana jamais seria capaz de arquitetar sozinha. É por isso que me posiciono agora como intercessor diante de vós. Não porque seja merecedor desse papel, não porque a minha fé seja inabalável em todos os momentos, mas porque alguém precisa se levantar e pronunciar o nome dos que não podem mais falar por si mesmos. Alguém precisa segurar as lágrimas que o outro está represando por medo de nunca mais parar de chorar. Alguém precisa trazer até vós cada história, cada cicatriz, cada sonho enterrado antes do tempo, cada relação que desmoronou,
cada saúde que se foi, cada ausência que dói como uma ferida aberta. Jesus te ouve, mãe. Isso a história de 2000 anos não deixa duvidar. Em Caná, quando a hora ainda não havia chegado, ele abriu uma exceção porque vós pedistes, porque uma mãe olhou para a necessidade alheia e não conseguiu ficar parada. Que exceção vós intercedeis por nós agora? Que porta fechada vós pedireis que seja aberta? Que coração petrificado vós pedireis que amoleça? Que cura vós colocareis nas mãos do vosso Filho Divino, para que ele, com a autoridade que lhe é própria, derrame sobre as vidas que apresento aqui? Mãe Aparecida, eu me ajoelho espiritualmente diante de vós com todos aqueles pelos quais intercedo neste momento. Uns estão com a saúde esgotada e precisam de restauração completa no corpo, na mente e no espírito. Outros carregam relacionamentos estilhaçados e precisam de um sopro de reconciliação que só o amor divino é capaz de realizar. Há os que estão aprisionados em vícios que os consomem por dentro lentamente, como brasa escondida debaixo da cinza. Há os que afogam em dívidas e sentem que a dignidade lhes foi roubada junto com o dinheiro. E há os que sofrem de uma solidão tão abissal que parece ter nome e endereço dentro do peito. E esses precisam, acima de qualquer coisa material, sentir que são amados, que não foram esquecidos, que a sua vida tem valor inestimável aos olhos de Deus. Para todos eles eu derramo lágrimas diante de vós neste instante, mãe. Cada lágrima é uma oração, cada soluço que escapa é uma súplica que sobe. Cada silêncio carregado que se instala entre mim e vós é preenchido pela vossa presença. E isso eu sei porque aprendi que onde faltam palavras, a vossa misericórdia transborda. Minha mãe, que vosso nome seja glorificado através das transformações que nascerão a partir deste clamor. Que vós sejais conhecida em cada canto onde o desespero tentou instalar raízes, porque onde vós chegais, a esperança não apenas germina, ela irrompe. Onde vós olhais com aqueles olhos de mãe que tudo veem e tudo compreendem, o amor de Deus se manifesta de formas que a razão não alcança, mas que o coração reconhece imediatamente, como reconhece o cheiro de casa, depois de uma longa ausência. Eu te amo, Nossa Senhora Aparecida. E é com esse amor filial, humilde e cheio de expectativa renovada, que inauguro esta oração de intercessão, sabendo que vós já estáis agindo, já estáis intercedendo, já estáis apresentando ao vosso Filho cada nome, cada dor, cada necessidade que trago até vós hoje. Que este choro que derramamos diante de vós não seja desperdiçado. Que cada lágrima se converta em graça, cada gemido se transforme em milagre, cada silêncio se encha da vossa presença consoladora. Porque é isso que só vós sabeis fazer, Mãe, e é exatamente isso que pedimos. Amém. Mãe Aparecida, agora eu preciso ser honesto. Preciso abrir diante de vós o que há de mais íntimo, de mais vulnerável, de mais difícil de nomear em voz alta. Porque existe uma dor que a gente carrega há tanto tempo que ela já não dói da mesma forma. Ela simplesmente virou parte do corpo, parte da respiração, parte do jeito de encarar o mundo. E é essa dor velha, essa dor que já perdeu o nome, mas não perdeu o peso, que eu trago até vós agora com as duas mãos abertas e os olhos molhados. Não consigo mais fingir que está tudo bem. Não consigo mais sorrir para o mundo enquanto por dentro algo continua sangrando sem que ninguém perceba. E talvez seja essa a maior solidão que existe. Estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém enxerga realmente o que está acontecendo dentro de você. Por todos aqueles que vivem essa solidão invisível, eu clamo hoje, Nossa Senhora. Por todos os que aprenderam desde cedo que precisavam ser fortes e que pagaram um preço altíssimo por isso. Por todos que engoliam o choro para não preocupar a mãe,
para não assustar os filhos, para não demonstrar fraqueza num mundo que pune a vulnerabilidade com crueldade. Esses homens e essas mulheres que carregam na postura ereta um peso que curvaria qualquer estrutura menos treinada na arte da resistência silenciosa. Eles chegam até vós hoje, mãe, talvez sem nem perceber, talvez sem ter coragem de chamar isso de oração, mas chegam, e vós os recebeis. Eu sei que recebeis, porque o vosso coração não mede a formalidade da prece, mede a sinceridade da necessidade. Reconheço diante de vós, Nossa Senhora Aparecida, que alguns dos que intercedo hoje chegaram a um ponto que ninguém imagina que se possa chegar. O ponto onde a fé some, não enfraquece, não oscila, some. Onde o silêncio de Deus pareceu tão absoluto que a alma começou a questionar se alguma vez houve alguém do outro lado escutando. Onde as promessas sagradas pareceram distantes demais para alcançar uma vida tão comum, tão marcada, tão diferente das histórias de milagre que se ouvem contar. E esse lugar, mãe, é o lugar mais perigoso que existe, não porque Deus esteja ausente, mas porque a dor conseguiu convencer o coração de que sim, desta vez, o abandono é real. Por esses filhos que estão nesse deserto interior, eu intercedo com uma intensidade que vai além das palavras que consigo formar, porque eu mesmo já estive à beira desse precipício, já senti o chão ceder sob os pés e percebi que as mãos não alcançavam nada sólido. E foi exatamente nesse momento, não antes, não depois, que algo que não consigo explicar racionalmente me sustentou. Uma presença, um calor, uma certeza silenciosa que dizia: ainda não, ainda há mais, ainda há graça suficiente para este instante. Eu acredito que essa presença tem o vosso rosto, Mãe Aparecida. Acredito que vós estáveis lá, invisível, mas absolutamente real, impedindo que a queda fosse irreversível. Olhai agora para os que estão à beira desse mesmo precipício. Os que estão com o coração exaurido de esperar por uma mudança que não vem. Os que fizeram promessas, cumpriram novenas, acenderam velas, rezaram com toda a devoção que tinham, e ainda assim acordaram no dia seguinte com o mesmo problema, a mesma dor, a mesma situação que parecia impossível ontem e continua impossível hoje. Essa espera prolongada, mãe, machuca de um jeito que ninguém fala abertamente. Machuca a autoestima, faz a pessoa questionar se é merecedora da graça, se há algo errado com ela, se Deus a esqueceu propositalmente enquanto abençoa todos ao redor. É uma ferida dentro da ferida. E para esses filhos especialmente, eu derramo diante de vós as lágrimas mais sinceras que tenho. Reconheço também, Nossa Senhora, a dor daqueles que perderam alguém que amavam de uma forma que reorganizava o mundo. A perda que não é apenas a ausência física de uma pessoa, é a reorganização dolorosa de toda uma identidade. Quem sou eu agora que aquele que me amava não está mais? Onde me encaixo neste mundo que continuou girando como se nada houvesse acontecido, enquanto para mim o tempo parou num momento específico e nunca mais recomeçou de verdade? O luto, Mãe Aparecida, é um dos territórios mais solitários da experiência humana. E os que habitam esse território hoje precisam sentir que vós entendeis o que é perder. Vós que estivestes ao pé da cruz, vós que seguraste nos braços o corpo sem vida do vosso filho, vós conheceis o peso específico dessa dor, e por isso sois a única que consegue consolar com autoridade real quem está perdido dentro do próprio luto. Para os que choram uma ausência irreversível, intercedo agora. Para os que ainda não encontraram um lugar seguro para depositar a saudade. Para os que sentem culpa misturada com a tristeza. A culpa de quem acredita que poderia ter feito mais, dito mais, estado mais presente. Para os que estão furiosos com Deus por ter levado quem amavam e que não sabem o que fazer com essa raiva,
porque ninguém os ensinou que a raiva também é uma forma de amor. Para esses, mãe, cede o colo que não julga, cede o silêncio que acolhe, cede a presença que não exige que a pessoa esteja bem para ser amada. Trago também diante de vós aqueles que estão presos dentro de relacionamentos que os diminuem, que acordam todo dia ao lado de alguém que não os enxerga, que não os valoriza, que lhes diz, com palavras ou com silêncios calculados, que não são suficientes, que nunca foram suficientes. A erosão que isso causa na alma é gradual e devastadora. É como água que vai desgastando a pedra. Por fora parece que nada mudou, mas por dentro a estrutura foi comprometida de um jeito que só quem passa de perto consegue sentir. Para esses filhos que estão sendo silenciosamente diminuídos dentro de casa, dentro das relações que deveriam ser refúgio e se tornaram campo de batalha, intercedo com urgência, Mãe Aparecida, que vós intercedeis junto ao vosso Filho pela restauração dessas uniões que ainda têm salvação e pela libertação com dignidade daquelas que já chegaram ao fim do que era possível ser preservado. Vejo também, Mãe, os jovens que se perderam de si mesmos, que cresceram num mundo que os bombardeou com imagens de perfeição impossível e que acordaram certo dia sem saber quem são, o que querem, para onde estão caminhando, que buscaram preencher esse vazio com coisas que prometiam muito e entregaram pouco, e que agora carregam o peso adicional da vergonha por ter se deixado enganar pela ilusão. A juventude sofrida, Mãe, é uma das dores que mais me aperta o coração quando intercedo, porque eles têm tanto pela frente, e ao mesmo tempo sentem que já é tarde demais, que já erraram demais, que já se afastaram demais para encontrar o caminho de volta. Que vós lhes mostreis que o caminho de volta existe sempre, que não há distância percorrida na direção errada, que a misericórdia de Deus não seja capaz de redimir completamente. Há também, Nossa Senhora Aparecida, os que estão doentes. Os que enfrentam diagnósticos que roubaram o chão debaixo dos pés num único instante. Os que sentam nas salas de espera de hospitais e olham para as próprias mãos, tentando entender como a vida mudou tão radicalmente em tão pouco tempo. Os que passam por tratamentos que exaurem o corpo, enquanto tentam manter a esperança acesa dentro de um coração que está cansado demais para sustentar qualquer chama. Para eles e para suas famílias, que muitas vezes sofrem ainda mais caladas, porque precisam ser a rocha enquanto o outro desmorona, eu peço a vossa presença especial, Mãe. Que cada enfermaria seja visitada pelos vossos passos invisíveis. Que cada leito onde alguém luta pela vida seja coberto pelo vosso manto azul. Que os médicos e enfermeiros que cuidam desses filhos vossos sejam instrumentos conscientes da graça divina que opera através de mãos humanas. E reconheço, por fim, nesta parte da oração, a dor daqueles que estão falindo por dentro sem que nenhum diagnóstico tenha sido dado, sem que nenhum título oficial nomeie o que sentem. Os que simplesmente estão esgotados de existir da forma como estão existindo. Os que se olham no espelho e não reconhecem mais quem está do outro lado. Os que perderam o gosto pelas coisas que um dia amaram. Os que sorriem por obrigação social e choram quando a porta finalmente se fecha e não há mais ninguém olhando. Esses, Mãe Aparecida, precisam do vosso olhar mais do que qualquer coisa. Precisam ser vistos por alguém que não vai pedir que estejam bem antes de estarem prontos. Que não vai oferecer conselhos quando o que precisam é colo. Que não vai diminuir a dor comparando com dores maiores, como se a dor tivesse uma escala que determina qual merece atenção e qual deve ser engolida em silêncio. Que cada lágrima derramada diante de vós hoje, Mãe Aparecida, seja recolhida pelas vossas mãos como algo sagrado, porque é sagrado. Porque chorar diante de uma mãe que ama é um dos atos mais corajosos que um ser humano pode praticar neste mundo que ensina que a fragilidade é fraqueza.
Que cada pessoa que está lendo ou escutando essas palavras sinta agora, neste instante, que foi vista, que foi compreendida, que não está sozinha, que existe uma mãe que conhece cada detalhe do seu sofrimento e que já está agindo, já está intercedendo, já está apresentando cada dor ao Filho que tem o poder de transformar tudo. Amém. Mãe Aparecida, chegou a hora do clamor. Chegou o momento em que não me contentarei mais com sussurros tímidos lançados na direção do céu. Chegou a hora de levantar a voz da alma, não pela força dos pulmões, mas pela força da fé que resiste mesmo quando tudo conspira para fazê-la ceder. Eu declaro agora, com a autoridade de filho amado por uma mãe que nunca falhou, que o sofrimento daqueles pelos quais intercedo não terá a última palavra. Declaro que a dor que apresentei diante de vós nesta oração não é o capítulo final de nenhuma dessas histórias. Declaro que o choro que foi derramado hoje, diante do vosso olhar misericordioso, se tornará semente, e toda semente lançada em solo sagrado germina, independentemente da aparência exterior do terreno. Nossa Senhora Aparecida, eu clamo por transformação. Não a transformação cosmética que muda a superfície enquanto o interior permanece ferido. Não o alívio temporário que adormece a dor sem curá-la. Clamo pela transformação que vai até a raiz, que desce até o lugar onde a ferida original aconteceu. Aquele momento específico, aquele dia preciso, aquela palavra cruel ou aquele silêncio devastador que instalou dentro da alma uma crença mentirosa sobre quem aquela pessoa é e quanto vale. Descei até esse lugar, mãe. Levai o vosso filho até essa profundidade, porque é lá que a cura precisa acontecer primeiro. É lá que a libertação verdadeira começa, não nas circunstâncias externas, mas no território íntimo onde a pessoa habita a sós com seus pensamentos mais antigos e mais pesados. Eu decreto, com fé que foi forjada dentro do fogo da espera, que nenhuma corrente resiste ao poder da intercessão de Maria Santíssima, apresentada ao Filho que a ama e que nunca negou uma petição saída daquele coração materno. Decreto que as amarras que prendem os que coloco sob o vosso manto estão sendo partidas neste momento. As amarras da depressão que convenceu alguém de que a escuridão é o único ambiente que merece habitar. As correntes do vício que fizeram alguém acreditar que nunca mais seria livre, que a substância ou o comportamento se tornaram maiores do que a própria identidade. Os grilhões do medo que paralisaram talentos, sufocaram vocações, impediram amores genuínos de se concretizarem. As algemas da vergonha que mantiveram pessoas pequenas quando foram criadas para ocupar espaços muito maiores do que aqueles onde se conformaram em existir. Tudo isso, Mãe Aparecida, apresento diante de vós com a certeza de que vossa intercessão é mais poderosa do que qualquer força que tente manter esses filhos aprisionados, porque vós sois quem sois, Mãe do Senhor do Universo, Rainha de toda a criação, Senhora cuja Fiat abriu as portas da salvação para toda a humanidade. Não existe poder nas trevas, não existe estratégia do mal, não existe acumulação de circunstâncias adversas que seja capaz de resistir quando vós vos colocais diante do vosso Filho e intercedeis com a autoridade de quem o conhece desde antes do princípio do mundo visível. Por isso eu grito, Mãe, com o grito silencioso da alma que aprendeu que a oração mais poderosa não precisa de volume externo para sacudir os céus. Eu grito pela liberdade daqueles que estão presos, pela restauração dos que foram despedaçados, pela cura dos que adoeceram de uma dor que nenhum remédio terreno alcança, pela reconciliação dos que se afastaram de quem amam e carregam esse afastamento como um peso que cresce a cada dia que passa sem que ninguém dê o primeiro passo, pela provisão dos que estão com a geladeira vazia e o coração mais vazio ainda, que precisam de pão, mas precisam mais ainda de saber que não foram abandonados.
Nossa Senhora Aparecida, invoco a vossa presença sobre cada lar que está em guerra, sobre cada família que se sentou à mesa do Natal, fingindo que está tudo bem, enquanto por baixo da toalha bonita existem feridas antigas e ressentimentos acumulados que ninguém ainda teve coragem de nomear. Cedei nos lares dos que intercedo a paz que passa toda a compreensão humana. Não a paz artificial que vem do silêncio forçado, onde ninguém fala sobre o que dói, mas a paz genuína que nasce quando o perdão circula com liberdade e o amor escolhe ficar mesmo quando teria razões suficientes para partir. Que o Espírito de Deus, enviado pelo vosso Filho a pedido vosso, desça agora sobre cada coração mencionado nesta intercessão, que aqueça o que estava frio, que suavize o que estava endurecido pela desilusão repetida, que ilumine o que estava mergulhado numa escuridão de dúvida e desorientação, que a presença divina seja tão palpável, tão inconfundível, que mesmo o mais cético dos que precisam de graça não consiga negar que algo sobrenatural está acontecendo dentro dele, algo que não tem explicação racional, algo que só pode ser chamado pelo nome que realmente tem: milagre. Clamo com urgência, Mãe, pelos casamentos que estão à beira do naufrágio, por dois que se amaram um dia com uma intensidade que nenhum dos dois acreditava que poderia diminuir, e que agora se olham como estranhos debaixo do mesmo teto, exaustos demais para brigar e distantes demais para se reaproximar. Por esses casais, intercedo com a força de quem sabe que o amor que começou como chama pode ser reavivado quando há intervenção divina. Que vós, Mãe, que estivestes presente nas bodas de Caná, transformando o que havia acabado em algo muito melhor do que havia existido antes, intercedeis também pelo vinho que acabou nesses casamentos. Que o amor seja renovado não no que era antes, porque o que era antes tinha as limitações da imaturidade, mas num nível mais profundo, mais consciente, mais escolhido, mais parecido com o amor de Deus que persevera mesmo diante do humano imperfeito. Intercedo com determinação pelos filhos que se afastaram da fé, pelos que um dia ajoelharam com fervor e que hoje sequer conseguem lembrar como era crer com essa intensidade, pelos que foram feridos dentro da própria igreja, pela falha humana de quem deveria ser exemplo e que os decepcionou de um modo que sacudiu os alicerces. Por esses, especialmente, clamo, porque a ferida religiosa é das mais profundas. Ela não atinge apenas a espiritualidade, atinge a identidade, a confiança, a capacidade de crer em qualquer coisa que transcenda o visível. Mãe Aparecida, cede para esses filhos distantes um sinal que não venha através de estrutura humana, um sinal íntimo, um sonho, um encontro inesperado, uma frase lida por acaso que encaixa como resposta numa pergunta que carregavam há anos. Qualquer abertura que vós encontreis, usai, Mãe, porque Deus é maior do que todas as decepções que foram vividas em seu nome. E clamo pelos que estão sozinhos agora, não a solidão passageira de uma tarde vazia, mas a solidão estrutural, a ausência de pertencimento que faz o indivíduo se sentir estrangeiro em todo lugar, estranho até de si mesmo. Os que chegam em casa e o silêncio os recebe com uma frieza que nenhum aquecedor desfaz. Os que passam datas comemorativas olhando para o celular esperando uma mensagem que não chega. Os que amam profundamente, mas não sabem como traduzir esse amor em conexão genuína com outro ser humano, porque ninguém os ensinou, porque as experiências anteriores os ensinaram que se abrir é perigoso. Para esses, Mãe Aparecida, intercedo pedindo que vós envieis ao caminho deles pessoas com coração preparado, amizades que curem, comunidades que acolham sem exigir perfeição, encontros que restaurem a crença de que pertencer é possível,
de que ser amado de verdade é algo ao qual essa pessoa tem direito. Que nenhum demônio de desistência prospere sobre as vidas que coloco diante de vós, Nossa Senhora. Que nenhuma voz que sussurra é tarde demais. Você é pequeno demais, seu erro foi grande demais, encontre audiência nos ouvidos desses filhos. Decreto que toda mentira que o inimigo instalou sobre a identidade desses seres amados é destruída neste momento pelo poder do nome de Jesus Cristo, apresentado a Deus pelo vosso coração de mãe, intercedendo sem cessar. Decreto que a verdade sobre quem eles são, amados, escolhidos, dignos, capazes, portadores de um propósito que não pode ser roubado por nenhuma circunstância adversa, chegue até o centro mais profundo do ser de cada um deles, com uma clareza que dispensa argumentação e dispensa prova. Uma clareza que simplesmente é, que se instala, que muda tudo por dentro antes de mudar qualquer coisa por fora. Nossa Senhora Aparecida, que vossos braços de mãe se estendam agora sobre cada pessoa que hoje está chorando sem saber por quê, sobre cada um que sente o peito apertar sem conseguir nomear a causa, sobre os que estão funcionando por inércia, fazendo o que é esperado, cumprindo os papéis que o mundo determinou, mas que por dentro estão gritando silenciosamente por algo mais. Algo verdadeiro, algo que faça sentido profundo, algo que os reconecte com a razão pela qual respiram. Que vós sejais esse algo, Mãe. Que o encontro com o vosso amor materno seja a experiência que os redespertar para a beleza de estar vivo, para a dignidade de ser amado por Deus, para a possibilidade real de que o melhor ainda está por acontecer. Eu clamo e não recuo. Eu intercedo e não me calo. Eu permaneço aqui diante de vós, Mãe Aparecida, com a teimosia santa de quem aprendeu que a oração persistente move o impossível. Que este clamor suba até o trono de Deus, carregado pelo vosso amor de mãe, e que retorne transformado em graça abundante sobre cada vida que foi mencionada aqui. Amém. Mãe Aparecida, chegamos juntos até aqui, e já aqui, neste momento, antes mesmo de qualquer mudança visível, antes mesmo de qualquer sinal concreto que os olhos possam confirmar, eu escolho a gratidão. Escolho com a vontade que sobreviveu à dor e que aprendeu, dentro das noites mais compridas, que agradecer antes de ver é o ato de fé mais poderoso que um ser humano pode praticar sobre esta terra. Porque quando eu agradeço antes de receber, estou dizendo ao universo inteiro, estou dizendo ao próprio Deus, eu confio em vós mais do que confio nos meus olhos. Confio no vosso amor mais do que nas evidências que ainda não apareceram. E essa confiança, Mãe Aparecida, é a semente do milagre. É o solo fértil, onde a graça brota antes que qualquer olho humano perceba o movimento abaixo da superfície. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado porque vós já estáis agindo. Obrigado porque entre o instante em que este clamor começou e agora, vós já apresentastes cada necessidade ao vosso Filho com a eloquência que somente o amor de mãe possui. Obrigado porque nenhum nome que foi trazido aqui foi esquecido. Nenhuma lágrima que foi derramada escorreu sem ser recolhida. Nenhuma dor que foi exposta ficou sem testemunha. Vós estáveis aqui durante todo o tempo, não como figura distante que observa de longe, mas como presença viva, calorosa, imediata, tão real quanto o ar que entra e sai dos pulmões de cada um que ora. Declaro vitória sobre a vida dos que carregaram o peso da doença. Declaro que os corpos que estão fragilizados estão agora sob a mão restauradora de Deus, operando através da vossa intercessão, Mãe. Cada célula doente é visitada pelo poder da vida que Deus soprou no primeiro ser humano e que ainda pulsa em toda a criação como corrente viva. Cada órgão que falhou, cada estrutura que cedeu, cada sistema que entrou em colapso,
Eu os apresento agora ao médico dos médicos, ao Criador que conhece cada detalhe do que criou, porque foi Ele quem formou, foi Ele quem teceu, foi Ele quem soprou vida. E declaro que essa mesma vida sopra agora de maneira renovada sobre os corpos fragilizados dos filhos que intercedo, restaurando o que o tempo e o sofrimento comprometeram. Declaro também vitória sobre os lares que estavam em desordem, sobre as famílias que chegaram ao limite da própria resistência. Declaro que o amor que parecia morto estava apenas adormecido, e que o sopro do Espírito Santo, invocado pelo vosso coração de mãe, o acordou com a delicadeza precisa que somente Deus sabe aplicar sem destruir o que ainda havia de vivo. Que os pais e filhos que estavam distantes comecem a encontrar, cada um à sua maneira e no tempo que lhes é próprio, as palavras que precisavam ser ditas. Que os casais que estavam se olhando como estranhos redescubram numa tarde qualquer e inesperada o rosto do outro com olhos renovados. Olhos que enxergam não apenas o que o tempo desgastou, mas o que o amor genuíno ainda preservou por baixo de todo o cansaço acumulado. Nossa Senhora Aparecida, agradeço pela liberdade que está chegando para os que estavam aprisionados. Para os que viviam dentro de vícios que os envergonhavam, que os diminuíam, que os faziam acordar todo dia prometendo que seria o último dia, e que hoje recebem, através desta intercessão, uma força que não é deles mesmos, uma determinação que vem de fora para dentro, um desejo de liberdade que surge não da vontade exausta, mas da graça imerecida que Deus derrama sobre quem clama, sobre quem estende a mão ainda que trêmula na direção do céu. Que essa liberdade chegue de forma concreta, gradual onde precisa ser gradual e imediata onde precisa ser imediata. Mas que chegue, mãe, que esses filhos experimentem o gosto da vida sem a corrente que os prendia, e que esse gosto seja tão bom, tão pleno, tão definitivo, que nenhuma tentação de retorno encontre espaço num coração já ocupado pela alegria da libertação. Declaro que a solidão que esgotava os que estavam sós está sendo substituída por pertencimento. Que Deus, que colocou os solitários em famílias conforme promete a sua palavra, está movendo pessoas, organizando encontros, preparando comunidades, e que nos próximos dias e semanas, os que caminhavam sem companhia genuína começarão a perceber que algo mudou, que há um calor novo nas interações, que há um rosto que surge com uma frequência que não parece coincidência, que há uma comunidade onde antes havia porta fechada. Isso, Mãe Aparecida, é vossa mão, operando através de circunstâncias que o mundo chamará de acaso, e que nós, que oramos, reconhecemos pelo nome verdadeiro, providência. Agradeço pelos jovens que estavam perdidos e que estão sendo encontrados. Que o mesmo impulso que fez os pescadores do Rio Paraíba lançarem a rede uma última vez, o impulso que veio de além da razão, que veio de uma fé cansada mas viva, esse mesmo impulso toca agora os jovens que estavam à deriva. Que eles sintam, mesmo sem conseguir explicar, que algo os convoca de volta para si mesmos, para os seus valores mais profundos, para os sonhos que enterraram antes do tempo, porque alguém disse que eram grandes demais para uma vida tão comum. Que vós, mãe, que guardastes e meditastes no coração tudo sobre o vosso filho desde o princípio, guardais também nos vossos cuidados cada jovem que hoje não sabe mais quem é, e que os reconduzis para si mesmos com uma gentileza que não os envergonha pelo tempo perdido, mas os celebra pelo retorno que escolheram. Nossa Senhora Aparecida, declaro que o choro que foi derramado diante de vós nesta oração não foi em vão. Cada lágrima foi uma palavra, cada soluço foi uma súplica. Cada silêncio carregado que se instalou entre as palavras foi preenchido pela vossa presença. E essa presença não volta vazia. A vossa palavra, levada ao Filho, tem o mesmo poder que a sua palavra tem.
não retorna sem cumprir aquilo para o qual foi enviada. Por isso declaro que as respostas estão a caminho. Algumas já chegaram silenciosas, operando por baixo do que o olho vê. Outras chegarão de forma que surpreenderá até os que oraram, porque Deus especializa-se em ir além do que pedimos, além do que imaginamos, além do que nossa fé limitada foi capaz de solicitar. Que os que estavam a ponto de desistir acordem amanhã com um ânimo que não esperavam. Que os que estavam doentes percebam sinais de melhora que os médicos registrarão com surpresa. Que os que estavam endividados comecem a ver aberturas onde antes havia apenas portas fechadas. Que os que estavam sozinhos recebam uma ligação, uma mensagem, um encontro que chegará no momento exato em que mais precisavam. Não antes, para que soubessem que era graça. Não depois, para que não duvidassem de que foram ouvidos. Que os casamentos que estavam agonizando encontrem a conversa que salva. Que os filhos que estavam perdidos encontrem o caminho de volta. Que os que estavam doentes da alma encontrem o descanso que só a paz de Deus pode oferecer. Minha Mãe Aparecida, faço agora um compromisso diante de vós. Quando as respostas chegarem, e elas chegará, porque vossa intercessão não falha, não guardarei o milagre em silêncio. Contarei, testemunharei, deixarei que a história do que Deus fez através da vossa intercessão sirva de combustível para a fé de outros que ainda estão esperando, que ainda estão no meio da travessia, que ainda precisam ouvir de alguém que chegou ao outro lado que vale a pena continuar. Porque o testemunho é o presente que quem foi milagrado oferece àquele que ainda está no deserto. E eu me comprometo a não reter esse presente. Agradeço, Mãe, pela certeza que esta oração instalou dentro de mim, não a certeza das circunstâncias, que ainda não mudaram todas do lado de fora, mas a certeza interior, aquela que o mundo não dá e não pode tirar, a certeza de que fui ouvido, de que fui recebido, de que as vidas pelas quais intercedi foram colocadas em mãos infinitamente mais capazes do que as minhas, e que agora posso me levantar deste momento de oração com a leveza de quem depositou um peso que não era seu carregar sozinho, num colo que tem capacidade infinita de suportar, de transformar, de redimir. Que vosso nome, Nossa Senhora Aparecida, seja glorificado em cada história de restauração que nascerá a partir deste clamor. Que cada pessoa que experimentar a graça divina através desta intercessão saiba que houve uma mãe intercedendo, que houve uma oração lançada com fé, que houve um filho que se ajoelhou em nome de outros e que o céu respondeu com a generosidade que é própria de Deus. Que o Brasil, esta nação que vós tanto amais e que tanto precisou de vós ao longo da sua história, continue a encontrar em vossa presença maternal o amparo que nenhuma circunstância política, econômica ou social é capaz de oferecer com a mesma profundidade. Mãe Aparecida, Rainha do Brasil, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, esperança dos desesperados, obrigado. Obrigado por cada vez que aparecestes quando o impossível parecia inevitável. Obrigado por cada graça concedida em silêncio, por cada milagre que ninguém viu, mas que a alma do beneficiado reconheceu com uma gratidão que não precisou de palavras para ser completa. Obrigado por serdes quem sois, esta mãe morena, humilde, encontrada partida e ainda assim irradiante, que o Brasil abraçou e que abraçou o Brasil de volta com uma fidelidade que atravessa séculos sem diminuir. Que todo filho que chegou até esta oração carregado, parta dela aliviado. Que todo olho que chegou seco e contido, encontre aqui a permissão sagrada para chorar. Porque chorar diante de Nossa Senhora Aparecida não é fraqueza. É o ato mais corajoso. É a entrega mais honesta. É o idioma que ela mais compreende.
porque é o idioma do amor que não consegue mais fingir que está bem. E quando esse choro é derramado diante dela, ela faz o que só ela sabe fazer. Recolhe cada lágrima, leva ao filho e retorna com as mãos cheias de graça suficiente para o que vier. Amém. Testemunho de Vitória Cleusa tinha 53 anos e havia desistido de orar. Não de uma forma dramática, não numa decisão consciente. Havia simplesmente parado, como quem vai deixando de regar uma planta até que um dia percebe que ela murchou sem que houvesse um momento exato da culpa. A vida havia sido generosa em golpes. Um filho diagnosticado com esquizofrenia aos 22 anos. Um casamento que não sobreviveu ao peso desse diagnóstico e uma saúde que começou a cobrar no corpo tudo aquilo que ela havia reprimido no coração por anos de cuidado ininterrupto. Numa madrugada de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, Cleusa acordou às 3 da manhã com o peito apertado e o filho gritando no quarto ao lado durante um surto. Sentou na beira da cama, olhou para a imagem pequena e desgastada de Nossa Senhora que ficava sobre o criado mudo, a mesma imagem que a mãe dela havia lhe dado no dia do casamento, e simplesmente começou a chorar. Não rezou nada estruturado, não pediu nada com palavras organizadas. Apenas olhou para o rosto daquela mãe e chorou tudo que havia guardado por anos. Na semana seguinte, um médico que ela nunca havia consultado, indicado por uma vizinha numa conversa casual, identificou uma combinação de medicamentos que nenhuma equipe anterior havia tentado para o filho. Em 90 dias, os surtos diminuíram 80%. O filho voltou a conversar de forma coerente. Voltou a reconhecer o próprio nome. Cleusa não consegue contar essa história sem chorar. E sempre termina com a mesma frase: "Eu não pedi nada. Eu só chorei diante dela. E ela fez o resto." Nossa Senhora Aparecida, encontrai esses filhos onde eles estão. Não espereis que eles tenham energia para vir até vós. Ide até eles. Que o vosso manto azul alcance os quartos fechados, onde alguém está deitado olhando para o teto sem conseguir chorar porque as lágrimas secaram e o que ficou foi um entorpecimento que assusta mais do que a dor aguda. Que a vossa presença maternal atravesse as paredes da racionalidade que tantos constroem ao redor de si mesmos como mecanismo de defesa depois de muito sofrimento. Que chegueis antes da desistência. Que chegueis antes que a voz que diz não há mais nada a fazer convença por completo uma alma que ainda tem tanto a viver, tanto a oferecer, tanto a receber da graça de Deus, que ainda está reservada para os seus dias. Intercedo, Mãe, pelos que estão envergonhados da própria dor, os que se comparam com outros que sofreram mais e concluem que não têm direito de estar tão mal diante de uma situação que consideram pequena demais para justificar o tamanho do colapso que estão vivendo internamente. Essa comparação é uma das crueldades mais silenciosas que a mente humana pratica contra si mesma. E ela impede que as pessoas busquem ajuda, impede que peçam amparo, impede que se permitam ser cuidadas, porque julgaram previamente que não merecem o cuidado. Para esses, Mãe, dizei com a vossa presença o que eles não conseguem ouvir de mais ninguém. Toda dor é real. Todo sofrimento que impede o coração de respirar com liberdade é digno de atenção, de cuidado, de intercessão. Não existe hierarquia no amor de Deus que coloque a sua dor em segundo plano porque alguém em algum lugar sofreu diferente. Que essa verdade penetre fundo, Mãe Aparecida. Que chegue até o núcleo de cada autoestima ferida, de cada coração que aprendeu a se colocar por último em tudo, inclusive no acesso à misericórdia divina. Que esses filhos descubram, através da experiência, e não apenas do conhecimento intelectual, que o amor de Deus não tem fila de espera e não tem critério de merecimento, que ele chega mesmo para os que chegam sem nada de especial para oferecer, que chega especialmente para esses, na verdade,
porque sempre foi assim. Sempre foi para os pobres de espírito, para os mansos, para os que choram, para os que têm fome e sede de algo que o mundo não consegue fornecer. Sempre foi para os simples, para os esquecidos, para os que o mundo deixou para trás. Sempre foi para eles a promessa mais direta e mais inabalável. Para esses cuidadores invisíveis, que carregam outros e que raramente são carregados, intercedo com especial ternura, Mãe, que vós cuideis de quem cuida. Que o vosso manto se estenda sobre os ombros que sempre sustentam e raramente são sustentados. Que eles encontrem, em algum momento desta semana, um espaço onde seja permitido soltar o peso por alguns instantes, um espaço onde não precisem ser fortes, onde alguém olhe nos seus olhos e pergunte de verdade como estão, e onde a resposta honesta seja recebida com a seriedade que merece. Que esse espaço sejais vós, Mãe, porque quando não há espaço humano suficiente para conter o cansaço de alguém, o colo divino é sempre largo o bastante. Nossa Senhora, intercedo pelos que perderam a esperança de serem amados. Não os que perderam um amor específico, mas os que chegaram a uma conclusão sobre si mesmos que os isenta do direito ao amor como categoria. Os que acreditam, com uma convicção construída ao longo de experiências repetidas de rejeição, que há algo fundamentalmente diferente neles que os torna inadequados para a intimidade genuína, que são muito intensos, ou muito fechados, ou muito complicados, ou muito simples, ou muito feridos, sempre demasiado de alguma coisa e insuficientes em outra. E que, portanto, o amor verdadeiro é algo que acontece para outras pessoas enquanto eles observam de longe com uma mistura de desejo e resignação. Que vossa presença maternal desconstrua essa mentira, Mãe Aparecida. Que o amor com que vós os olhais prove, de uma maneira que dispensa a argumentação, que eles são amáveis, que sempre foram, que serão. Intercedo também pelos que estão com medo do futuro, não o medo vago e existencial que todos carregam em alguma medida, mas o medo concreto, detalhado, que aparece às 3 da manhã com imagens específicas de como as coisas podem dar errado. O medo que paralisa projetos, que aborta sonhos antes que ganhem forma, que faz o possível parecer impossível antes mesmo de ser tentado. Para os que vivem reféns desse medo antecipatório, intercedo pedindo que o amor de Deus, que segundo a palavra sagrada lança fora todo o temor, chegue até eles de forma que possa ser sentida, não apenas conhecida intelectualmente, mas sentida no corpo, na respiração, no modo como o peito se abre onde antes estava contraído. Que a paz que está disponível para eles, que sempre esteve disponível, finalmente encontre o caminho até o interior de cada um. Mãe Aparecida, intercedo pelos que estão longe de casa, não apenas geograficamente, mas espiritualmente, pelos que se sentem estrangeiros dentro da própria existência, pelos emigrantes que deixaram tudo o que conheciam em busca de uma vida melhor e que descobriram que a saudade é uma forma de dor que não diminui com o tempo, apenas se transforma. Pelos que vivem em países onde ninguém fala a língua do seu coração e que precisam traduzir não apenas palavras, mas sentimentos, nuances, formas específicas de ser que a língua estrangeira não captura com fidelidade. Para esses filhos espalhados pelo mundo, que muitas vezes constroem altares improvisados com imagens de Nossa Senhora Aparecida como o único pedaço do Brasil que couberam na mala. Intercedei, Mãe, que eles sintam que o vosso manto não tem fronteira geográfica, que alcança qualquer latitude onde um filho vosso esteja precisando de consolo. Declaro sobre cada vida mencionada nesta parte da intercessão que o amor de Deus é suficiente. Não suficiente da forma tímida e apologética com que às vezes se usa essa palavra, mas suficiente da forma transbordante, abundante, excessiva que é própria de Deus quando resolve agir. Suficiente para o cansaço do cuidador.
suficiente para a vergonha de quem se acha indigno, suficiente para o medo de quem não consegue enxergar o amanhã sem tremor, suficiente para a saudade de quem está longe, suficiente para a dor de quem chegou no depois e descobriu que o depois dói de um jeito que o durante não doía, suficiente para tudo, para todos, sem exceção. Nossa Senhora Aparecida, que cada pessoa que chegou até aqui carregando algo que ainda não havia conseguido nomear, que ainda não havia encontrado o lugar certo para depositar, que essa pessoa sinta agora, concretamente, que encontrou esse lugar, que este momento de oração tenha sido esse lugar, que o choro que talvez tenha escorrido durante a leitura destas palavras tenha sido o choro mais honesto e mais sagrado dessa semana, porque foi derramado diante de uma mãe que sabe fazer com as lágrimas dos filhos o que nenhuma outra mão no mundo é capaz de fazer. Que o peso que chegou seja menor do que o peso que parte, que a saída seja mais leve que a entrada, que o coração que estava fechado encontre, em algum lugar entre o início e o fim desta oração, uma fresta por onde a luz entrou, e que essa fresta se alargue a cada dia, a cada respiração, a cada pequena escolha de continuar. Obrigado, Mãe Aparecida, por nunca soltar a mão do filho, por aparecer sempre, nos rios, nas estradas, nos quartos às 3 da manhã, nos corredores de hospital, nas cozinhas onde alguém chora enquanto lava a louça achando que ninguém vê. Vós vedes. Vós sempre vistes, e nunca, em 2000 anos de história, em milhões de vidas tocadas pela vossa graça, nunca vós soltastes a mão de quem se agarrou à vossa. Que essa certeza seja o maior milagre desta oração, e que seja suficiente para tudo que ainda está por vir. Amém.